Eu gostaria de me dirigir à nossa comunidade universitária e a toda a sociedade que tem defendido a UFOB. Eu trago aqui algumas informações, gostaria de fazer alguns alertas, mas também fazer um convite à defesa do conjunto das universidades públicas federais, em especial a Universidade Federal do Oeste da Bahia. A UFOB ela se aproxima do seu 8º ano de criação, mas se depara também com um ano de 2021 bastante complexo. Acho que todos devem estar acompanhando o anúncio, né, do orçamento das universidades públicas federais, um orçamento que foi encaminhado com cortes significativos em relação ao ano de 2020 e aprovado com bloqueios que tornam o funcionamento das universidades públicas federais extremamente difícil e com possibilidade de suspensão das atividades. Especificamente no caso da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que hoje já conta com mais de 600 servidores públicos federais, cerca de 160 trabalhadores terceirizados, que são responsáveis pela manutenção de 30 cursos de graduação, uma especialização, 8 cursos de mestrado e um doutorado. Qualquer ação de descontinuidade ou comprometimento do financiamento tende a desfavorecer o processo de implantação. Nós ofertamos anualmente cerca de 1.000 vagas a estudantes egressos do ensino médio. Já fomos capazes de diplomar mais de 1.100 profissionais em diversas áreas do conhecimento ao longo desses anos, e também 120 mestres por meio dos nossos cursos de pós-graduação. Esse ano a UFOB vai atingir uma marca importante, ela vai ultrapassar a marca dos 5.200 estudantes matriculados, estudantes esses que têm acessado a universidade, por meio principalmente da nossa política de ingresso via o Enem Sisu, mas que com um destaque bastante especial à nossa afirmação afirmativa, que diz respeito ao critério de inclusão regional, por meio do qual nós destinamos 30% das nossas vagas a estudantes egressos do ensino médio, de 80 municípios baianos alcançados pela nossa ação afirmativa. Esses estudantes vão se somar aos demais estudantes matriculados na universidade, que hoje representam um quadro bastante diverso. São estudantes naturais de mais de 670 municípios brasileiros, o que demonstra a abrangência nacional da universidade pública brasileira, a sua dispersão em termos do acolhimento de estudantes, mas ao mesmo tempo lança inúmeros desafios com relação à manutenção do ensino e à realização da pesquisa e da extensão universitária. Como todos sabem, a manutenção da Universidade Pública Federal ela ocorre por meio do orçamento público destinado anualmente pelo governo. Especificamente aqui nós separamos esse orçamento em 3 grandes grupos para poder facilitar um pouco mais a compreensão e o debate com a sociedade. Nós temos recursos que são destinados na modalidade de investimentos, recursos que estão destinados nas rubricas denominadas custeio e aquela associada à assistência estudantil. Eu gostaria inicialmente de dar um destaque aos recursos que foram aportados ao longo desses anos na forma de investimento à Universidade Federal do Oeste da Bahia. Se nós notarmos, a universidade ao longo de todos esses anos ela tem recebido aporte de pouco mais de 60 milhões de reais, mas especificamente a partir do ano de 2018, os recursos destinados à construção das edificações da universidade, aquisição de equipamentos de laboratório, aquisição de equipamentos de TI, mobiliário, equipamentos de refrigeração e vários outros itens, veículos, todos esses que são incorporados ao patrimônio da universidade, acervo bibliográfico, todos eles começam a sofrer um impacto significativo, uma vez que o orçamento tem sido cada vez menor e se tornando insustentável a realização de diversas ações por parte da universidade. Se nós notarmos, por exemplo, do ano passado, que já era um orçamento extremamente reduzido, ele ainda sofre para o ano de 2021 um corte significativo. Outra rubrica que é importante, outra linha de financiamento da Universidade Pública Brasileira, diz respeito ao custeio. É a partir desses recursos que nós manteremos o pagamento dos nossos contratos, principalmente os contratos de terceirização, vigilância, portaria, limpeza, motoristas, outros contratos diversos, além do pagamento das contas de água, luz,
telefone, né, para manutenção da universidade. Além dessas despesas, nós temos também a manutenção, né, das atividades da universidade por meio da aquisição de insumos para a realização de aulas, atividades de pesquisa, né, e demais ações de interesse da universidade. Se nós olharmos, né, apesar de termos em mente que à medida em que a universidade amplia a sua infraestrutura, o seu quadro de servidores, o número de estudantes, a tendência é que nós teríamos um aumento significativo dos recursos destinados ao custeio da universidade. Só que se nós observarmos, desde 2018, a universidade vem sofrendo redução do orçamento destinado à sua manutenção, né? Até chegar ao ano de 2021, em que nós temos um ano complexo e o orçamento ele sofre um corte de cerca de 20%. O mesmo aconteceu para a terceira linha de financiamento da universidade, que diz respeito à assistência estudantil. Nós temos uma tendência de crescimento ainda da comunidade estudantil, né? Essa comunidade formada por estudantes que demandam de apoio da universidade para sua manutenção, mas ao mesmo tempo os recursos têm se mantido estagnados e, especificamente para o ano de 2021, uma queda expressiva também da ordem de 20% do orçamento destinado à assistência estudantil. Esse dado é preocupante, uma vez que nós estamos em um ano bastante complexo, onde um número significativo de famílias tem perdido o poder de compra, né, sobretudo por agravamento da crise financeira, perda de emprego e, obviamente, os nossos estudantes que já apresentam algum grau de vulnerabilidade socioeconômica se tornam mais dependentes da universidade para sua manutenção. Portanto, qualquer ação que venha comprometer a assistência estudantil da universidade tem como reflexo a evasão dessa própria comunidade estudantil, né, e o insucesso acadêmico dos projetos da universidade. Especificamente no nosso caso, nós temos uma expansão contínua ainda do número de estudantes, sobretudo no ensino de graduação, e se nós olharmos para esses dados e imaginarmos que no mínimo 50% desses estudantes ingressam na universidade por meio da lei de cotas, acrescidos ainda daqueles estudantes acolhidos pelo nosso critério de inclusão regional, são estudantes que demandam de um apoio especial da universidade. Infelizmente, apesar desse aumento significativo, né, do número de estudantes, mais do que triplicamos o número de estudantes desde a criação da UFOB até o presente ano, o número de estudantes assistidos pela universidade tem se mantido praticamente constante e caindo ano a ano. Esse dado ele é extremamente preocupante porque, especificamente, por exemplo, para 2021, nós ainda não temos aqui os estudantes que ingressam nesse ano, fora os demais estudantes que se encontram em lista de espera ou estudantes que não passaram pelo processo seletivo, né? Uma vez que esse número tende a ser, né, já é de conhecimento da universidade, é um número muito maior. Então, quando nós sempre observamos dados como esse, nos preocupam. E quando impacta no orçamento, o resultado final é que, em média, o valor destinado às pecúnias para a manutenção desses estudantes tende a ser cada vez menor. Esse ano, por exemplo, para não reduzir o número de bolsas, nós reduzimos os valores pecuniários. E são bolsas muito baixas em relação ao que é a realidade atual do nosso país. Nós estamos falando em bolsas destinadas aos estudantes com valor pecuniário médio menor que R$240. Então, esse dado ele precisa ser extremamente defendido e avaliado. Quando, então, tratamos dessas ações e chamamos a sociedade brasileira para a defesa das universidades públicas, em especial a nossa Universidade Federal do Oeste da Bahia, o que nós estamos fazendo um convite é um movimento que demonstra que defender a universidade pública é também defender o futuro do nosso país. É muito importante que a gente tenha consciência do que tem acontecido, né, ao longo desses anos. A universidade ela tem uma relação muito forte com a sociedade e todo o avanço das reformas desestruturantes e os ataques que se tornam cada vez mais explícitos, eles tendem a anunciar um futuro extremamente desencantador. A gente tem visto a implementação de inúmeras políticas sob condições fluidas
que não reconhecem a educação como direito e comprometem o relacionamento da universidade com a sua referência e princípio, que é a sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. Nós temos passado por uma série de ataques. As universidades, inicialmente sofriam ataques até velados, recebemos ataques muito fortes e agora talvez os cortes aprovados ao orçamento tendem a sufocar as nossas instituições e se tornam também ataques que precisam ser combatidos, uma vez que tais tendências tendem sim a condenar jovens e trabalhadores à exclusão. Nós precisamos, portanto, perceber todo o perigo que se encontra no presente e não nos entregarmos enquanto instrumento de uma imoralidade de um grupo que lhe tende a desprezar a ciência, se recusa a lidar com a diversidade humana e condena direitos sociais. Lutar pelas universidades públicas significa manter a luta constante por um futuro esperançoso para o nosso país. Prova maior foi a atuação da nossa rede federal, a exemplo da Universidade Federal do Oeste da Bahia, nesse momento da pandemia, tentando acolher a sociedade dentro das ações que estivessem ao seu alcance. E o pós-pandemia vai trazer inúmeros outros desafios que a sociedade pode contar sim com a contribuição das universidades federais na proposição, no desenvolvimento de soluções para que a gente possa continuar avançando na construção de um futuro possível, um futuro mais digno e um futuro de justiça social. Eu peço a todos que visitem a página da universidade, o portal da universidade, encontre as informações importantes para manter esse debate ainda aceso. Lá, qualquer cidadã vai encontrar, além das informações correntes, um canal que trata da transparência, da prestação de contas da universidade, compreender como tem sido dado e tem sido difícil a implantação do projeto Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu queria também destacar e chamar a atenção para o fato de que nós preparamos um material informativo, um material mais detalhado, um texto complexo, mais detalhado, que traz um pouco do relato desse histórico do orçamento destinado à Universidade Federal. Esse texto, nós vamos deixar um link para que todos possam ter acesso e por meio dele é possível acompanhar um pouco dessas discussões e das preocupações que a universidade tem tentado externar à sociedade brasileira na construção de um projeto de defesa das universidades, sabendo que esse projeto de defesa da universidade é um projeto de construção de um futuro possível para a sociedade brasileira, para a população brasileira. Aqui nós apresentamos, além dos dados orçamentários, também uma discussão sobre os impactos que os índices inflacionários têm provocado também nesse orçamento da universidade. Imaginem que nós estamos falando de um orçamento congelado e com o avanço da inflação no cenário econômico nacional, de forma a reduzir extremamente o poder de compra da própria universidade e comprometer, portanto, os nossos projetos. Então, peço a todos que possam acessar, que acessem, busquem as informações, que possamos estabelecer um debate muito franco, leal e transparente com a sociedade brasileira. Eu agradeço aqui, deixo um cordial abraço, desejos e votos de muita saúde, um enfrentamento ainda dessa pandemia demandando de isolamento físico, cuidados pessoais, uso de máscara, uma doença que ainda não tem medicação comprovada com eficácia para o seu enfrentamento e para a qual nós aguardamos com anseio a vacinação de toda a população brasileira. A universidade pública está com o povo brasileiro e a universidade pública brasileira precisa que a população esteja na linha da sua defesa. Obrigado a todos, obrigado a todas.